Bom dia, Shalom. Como vocês estão? Boker Tov? Tzaharim Tovim, aqui é Boker Tov, tá? Mas pode ser que você vá assistir no Tzaharim Tovim, no Erev Tov, à noite, à tarde, né? Ou Laila Tov, bem tarde da noite, depende como é que é a sua vida. Bom, hoje eu não ia gravar sobre o Talmud, não ia gravar o Talmud, nós gravamos ontem o Talmud, mas hoje é um dia especial nesse sentido, porque nós chegamos no Talmud, no capítulo 18, da segunda parte, da estrutura e conteúdo do Talmud, sobre as festas e dias santificados. Então eu achei interessante porque hoje é dia 1 de Kislev, tá? Então é o 1 de Kislev, o dia 1. Como é que se faz para você saber que por exemplo, o Rosh Hashanah, que nós vamos ver ali, ou que é o dia 1? Como que vira isso se o calendário é lunar? Então nós vamos ler no nosso livro, no Talmud Essencial, que não é o Talmud, mas é o manual do Talmud. Nós vamos ler que na antiguidade, aqui lá no comecinho do milênio, ali não, do milênio não, século I, lá, século 2, 3, 4, né? Quando foi terminada, século V, terminado o Talmud, enfim. Como é que se fazia antes disso, ou quando não estava tudo especificado, para saber que a lua era nova, porque é um calendário lunar? Então eles tinham testemunhas, né? 2 testemunhas precisavam testemunhar que viram no céu a lua estar nova. Isso são coisas muito interessantes, isso foi modificando com o tempo, tá? Então hoje foi estipulado o calendário permanente, lunar, mas permanente. Então nós vamos ver sobre isso hoje. Já vou adiantando que nós não vamos falar das festas em si, porque eu sei que o pessoal gosta mesmo de saber como é que a festa acontece, como é que, né? Mas nesse momento nós estamos dentro do estudo do Talmud, né? O que é que o Talmud especificou, o que ele institucionalizou, né? O que é que ele fez sobre todas as leis. E os festivais, as festas e dias santificados fazem parte da Halahá, fazem parte da lei, né? De repouso, de descanso, de confraternização, mas fazem parte. Então elas estão ali. Nós não vamos falar que a festa é essa, você faz isso e aquilo, não nesse momento. Nós vamos fazer provavelmente no futuro uma playlist sobre as festas. O que nos interessa aqui, como Bnei Noach, nesse momento no Talmud, é saber como é que foi estipulado tudo isso. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sejam todos bem-vindos. A comunidade Bnei Noach, simpatizantes, você que é novo no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Então vamos começar a leitura do livro. A maioria dos tratados da ordem Moed, uma ordem de tratados, tá? Dentro do Talmud, lidam com feriados e ocasiões especiais no correr do ano. As festas judaicas podem ser divididas nas explicitamente mencionadas na Torá, tá? Naquelas que estão mencionadas na Torá, e os dias especiais de júbilo ou luto estabelecidos em gerações ulteriores. Sabemos que, que as festas não são só aquelas que estão na Torá, mas com o decorrer dos anos, com os acontecimentos, acabam se transformando tudo em festa. Por quê? Porque dentro do judaísmo não é só agradecer a Deus as coisas boas, mas é agradecer as não boas também. Porque se tudo vem dele, tudo vem dele. Eu sempre cito, eu gosto de falar do livro de Jó, porque as pessoas pensam que a gente precisa agradecer só as coisas boas. Então a gente nega Hashem, a gente nega Deus quando diz, por exemplo, mas onde está Deus nesse momento que tudo está tão difícil e tal? Ou não agradece quando algo ruim acontece porque não compreende o equilíbrio das coisas. E se tudo vem dele, tudo está certo, tá? Porque ele sabe o que faz. Então é nesse princípio, tá? Todas as festas referidas na Torá, fora os dias de expiação, que é uma festa singular e difere de todas as outras. Tem como denominador comum o fato de serem todas Mikrae Kodesh. Isso são convocações sagradas, tá? Com preceitos especiais ligados a cada uma.
a maioria dos temas pertinentes à alahá das festas foram em geral incluídos pelos sábios num curto tratado conhecido como o Tratado Yom Tov. Yom Tov é um dia bom, tá? Lembra que o Yom Kippur é o dia do perdão? Então esse Yom é referente a dia, tá? E depois como o Tratado Betzá, por sua palavra de abertura. Isso não nos interessa, mas vamos compreendendo, tá? Como o Shabat, o dia de festa, é de repouso, tá? Mas veja que, ó, eles já vão, o rabino Adin Staunsand já está nos mostrando que nós estamos falando de como colocar na prática o que está na Torá e as coisas que foram instituídas depois. Ele não vai falar das festas em si, mas já nos explica aqui que como o Shabat é um dia de repouso. Então, o que fazer nos dias das festas, como interpretar o que é para ser feito, é disso que se trata. Nas festinhas ainda não, tá? Mas vocês vão gostar mesmo assim. Bom, de repouso, o Shabat. Mas por duas maneiras difere do sétimo dia, as festas, tá? Primeiro, é menos rigorosamente observado que o Shabat, tá? O Shabat é muito observado. O Shabat o Shabat é uma vestimenta, sabe, do judeu. E é uma vestimenta nossa, Bnei Noach, também. Embora nós não coloquemos todas as roupas, né, todas as vestes, o Shabat, ele é muito respeitado, ele é muito observado, e ele é muito cumprido, e ele é muito benéfico. Às vezes, as festas nem tanto, né? Depende de onde você está, enfim, a situação no momento. O Shabat sempre está ali, você sempre está no Shabat, né? Chegou o Shabat, é Shabat. Fato que Assaz, paradoxalmente, levou os sábios a tratar com rigor parte da legislação das festas para que se evitasse a profanação do dia. Segundo, todo o trabalho era interditado no Shabat, todo, né? Lembra? Enquanto as proibições nas festas cobrem apenas melechet avodah, isto é, trabalho físico, tá? E não intelectual e tal, que no Shabat é diferente. De passo que era permitido o trabalho diretamente relacionado com a preparação de alimento. Então, nas festas, você vai preparar o alimento, vai fazer toda aquela mesa maravilhosa que acontece no Shabat, mas no Shabat nós fazemos na sexta-feira, antes do pôr do sol. Já nas festas, nós fazemos sem se preocupar com o horário, né? Ou com a entrada do dia da festa. Parte das discussões eruditas quanto à santidade das festas visava esclarecer os aspectos especiais dos dias santos e fazer uma comparação com as leis do Shabat. Fazia uma comparação das leis do Shabat justamente para manter essa evidência da necessidade de cumprir as festas também. E aquilo que estava lá, algumas festas, por exemplo, o trabalho é completamente não pode, algumas pode, enfim. Lembrando que o Talmud não é esotérico. O Talmud vai tirar lá os ensinamentos da Torá e nos mostrar como fazer. Vocês vão entender, principalmente na festa de Sukkot, que o quão foi importante o Talmud, quão foi importante a Mishnah mesmo, os sábios estudarem o que queria dizer a festa de Sukkot, que ela é difícil de interpretação. Tá. Um subtítulo aqui, segundo dia da festa na diáspora. Eu não estou lendo tudo, estou fazendo um apanhado geral, porque nós não vamos ver esse capítulo inteiro hoje. Então, segundo dia de festa na diáspora. Nessas discussões, boa porção de espaço é dedicada à questão do Yom Tov, né, do dia bom. Sheni Shel Galuyot, segundo dia da festa na diáspora. A fixação desse segundo dia e as discussões relevantes dramatizam a história do período. As festas judaicas, e na verdade a maior parte do calendário, baseiam-se no calendário lunar, como nós falamos, né? O Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, hoje, olha que legal, hoje é Rosh Chodesh, é o primeiro dia do mês de Kislev, tá? É o dia 1.
era fixado para o primeiro dia do aparecimento da lua nova. Então tem gente que vai olhar lá no céu e daí, não, mas não estou vendo a lua nova. Então nós vamos entender isso também. Tiveram que ser feitos alguns ajustes, né? Para não ficar disperso. Enfim, temos a natureza aqui no meio das datas. Os sábios do período mishnaico tinham acesso a informações bastante acuradas sobre a duração do mês lunar médio, tá? Que é uma margem de 2 segundos no tempo, agora estabelecido por astrônomos. Olha como eles eram perspicazes, né? Mas, em princípio, não confiavam nesses dados. Para esta questão, como em muitas outras, requeriam prova empírica do aparecimento da lua nova. Empírico é que não é teórico, né? Empírico é aquele que você faz a prova física, né? Da lua nova. O testemunho era obtido de duas testemunhas independentes que tinham visto com seus próprios olhos o surgimento da lua nova. As testemunhas compareciam ante a corte autorizada e se, depois de profunda investigação, seu testemunho era considerado confiável, ela tinha que investigar. Isso levava tempo, né? Se perdia aqui, por isso foi estabelecido depois uma coisa mais permanente, né? Nós não estamos falando de tempo que tinha carro, que tinha para lá e para cá, que tinha avião, nem celular. Bom, então elas compareciam e confiavam. O Rosh Hodesh, hoje, era fixado nesse dia. O único tribunal autorizado a discutir o assunto e a determinar o início do novo mês, e portanto as datas das festas, era o Beit Din central de Jerusalém. Lembra Beit Din? Lá atrás nós aprendemos. Subsequentemente, o grande Sinédrio, tá? O Sanhedrin. Nos lugares de seu exílio, dentro da terra de Israel. Só uma vez, quando a terra de Israel foi devastada por guerra e a corte não pôde reunir-se por causa dos decretos das autoridades hostis, o Rabi Akiva, aquele Akiva, determinou da diáspora as datas das festas. Ele estava na diáspora e ele determinou a data das festas. Uma tentativa de um dos sábios importantes, o Rabi Hananiah, que também já vimos, sobrinho do Rabi Yeshua, para fixar as datas na Babilônia, encontrou violenta oposição dos sábios de Israel, que enviaram emissários especiais para frustrar esse esquema e proclamaram que a fixação do calendário fora da terra de Israel era uma negação da Torá e uma tentativa de estabelecer na Babilônia um templo semi-idólatra. Os líderes dos judeus babilônios abandonaram imediatamente o plano, embora o caso tenha ficado durante gerações estigmatizado como pecado de Hananiah. Teria que se estabelecer na terra de Israel, não na Babilônia, né? Eu dei um pause que vocês não viram, vocês não veem os pauses. Para pegar um café hoje, eu vou tomar um café aqui quentinho, não tá frio, mas tá mais ou menos aqui com chuva, tá? Então nós vamos fazer a bênção do café e eu vou proferir o nome, porque eu vou fazer a bênção, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihiyad vivaro. Está bem bom, café preto. Shekol nihiyad vivaro. Estamos também carecas de saber do Shekol. Logo chegam as outras bênçãos. Dado que somente o grande Beitim da terra de Israel estava autorizado a determinar as datas dos meses e festas, era necessário informar os judeus fora da terra de Israel sobre essas datas nos primeiros dias do mês, tá? Então, se eles fizeram lá na terra de Israel, mas tinha muita gente na diáspora, né? Judeus que não estavam na terra de Israel, e para eles saberem a data das festas, eles precisavam saber exatamente qual era o dia 1 do mês, né? Então, assim, para os primeiros dias do mês, uma vez que as festas importantes ocorrem a partir do 10º dia do mês. Isso é bem bíblico, está lá na Torá, no dia 10 do mês tal. Então, eles precisavam saber qual era o dia 1, para daí poder se direcionar e saber qual era o dia 10, né?
Enquanto as diásporas mais populosas se localizavam em países próximos à terra de Israel, por exemplo, o Egito, né, Mitzrayim e a própria Babilônia, uma forma simples de sinalização era acender fogueiras. Olha em que época nós estamos, gente. Fogueiras especiais no alto de algumas montanhas da terra de Israel. E assim, as novas eram transmitidas num espaço de horas à Babilônia. O primeiro obstáculo a esse sistema foi introduzido pelos samaritanos, que viviam principalmente na Israel central e com os quais as relações vinham sendo tensas desde o tempo em que João Hircano capturara a região e destruíra seu templo no Monte Gerizim. Tá? Os samaritanos começaram a boicotar esse sistema de sinalização. O que eles faziam? Eles acendiam fogueiras, os samaritanos acendiam fogueiras fora da época, tá? E essas fogueiras que eram vistas, elas confundiam os judeus que não estavam na terra de Israel, que tornava o método impreciso, né? Aí, para evitar isso, emissários especiais à diáspora, tá? Por mais depressa, entretanto, que viajassem esses emissários, né? Porque começaram a ter que mandar emissários para lá, tá? Era-lhe permitido violar o Shabat. Você veja, era tão difícil chegar lá a tempo, já que as fogueiras eles tinham sabotado e estavam fazendo fogueira em dias errados para confundir os judeus. Eles chegavam atrasados às vezes, então era permitido não cumprir o Shabat, poder ir mesmo no Shabat, tá? Nem sempre lhes era possível chegar a tempo ao destino, particularmente porque as comunidades judaicas estavam se tornando cada vez mais dispersas. Eis porque os judeus da diáspora começaram a celebrar as festas por 2 dias consecutivos. Aqui, quando uma festa lá em Israel, ela é hoje e amanhã, uma coisa assim, depende da festa, tá? Aqui no Brasil nós comemoramos os 2 dias, às vezes até o anterior, tá? Ou um a mais. Tudo depende da festa, tudo depende da lua, tudo depende da data. Bom, dias consecutivos, com o fito de desfazer dúvidas, de vez que só pode haver diferença de um dia entre meses de 29 ou 30 dias. E nesse caso aqui dos 29 e 30 dias, quem acompanha os Salmos viu que ontem, esse mês agora, de Rejva, como não tinha o dia 30, nós fizemos o 140 até o 150, né? Num dia comum, num dia 29 comum, é do 140 ao 144. Se você está assistindo e não está assistindo, sei lá, se você está assistindo, dá um pause aí, vai lá fazer um café para você, volta, continua assistindo, tomando um café, porque é top, é mara. Esse costume foi observado durante muitas gerações, se bem que a informação frequentemente chegasse a tempo à diáspora. Entre mentes, os emissários de Israel estavam sendo importunados pelas autoridades romanas. Os romanos compreendiam que, enquanto as comunidades judaicas dependessem do Beit Din, da terra de Israel, elas permaneceriam subservientes ao centro de Israel e submissas a este. Em consequência, detinham os emissários e os aprisionavam. Tá? O emissário ia lá para avisar que era o dia 1, que começou o mês, Rodas, e aí o que acontecia? Eles eram presos em Roma. Aí a mensagem nunca chegava, né? Afinal, o Nassi Hillel II, segundo, não é o Hillel, aquele primeiro lá atrás, que tem aquelas máximas maravilhosas, no Pirkei Avot não é esse Hillel, é o 2, e Nassi significa presidente, nós já sabemos. É muito usado títulos, entende? Nassi, fulano, por exemplo, Paró, que é o faraó.
O faraó é um título também, tá? Assim como o Abimelech é um título. Que é, tá, Hillel II, eu viajo um pouco, decidiu no século IV que era impossível continuar dessa maneira. E uma decisão do Sinédrio decidiu traçar regras para fixar as datas das festas e dos anos, submetê-las ao grande Betim para aprovação, de modo a dar-lhes sanção legal e publicá-las na diáspora. Após a publicação do calendário, as comunidades judaicas tornaram-se independentes da terra de Israel, no tocante às datações das festas. Quer dizer, independentes no sentido, faziam na mesma data, mas por quê? Porque foi estipulado o calendário. Então, esse calendário também estava lá para uso na diáspora. Não precisava mais ficar esperando que viesse emissários e nem fogo. Surgiu então o problema de como comemorar o segundo dia de festa. Por quê? Porque com o tempo, como eles já estavam comemorando 2 dias, isso se tornou tradicional. E daí, o que nós vamos fazer com esse segundo dia, se nós já estávamos fazendo? Tiramos o segundo dia, não comemoramos, como é que fazemos? Veja que o Talmud se trata sempre de colocar ordem se houver confusão, né? Então, como que eles iam comemorar o segundo dia na diáspora? Quando este já não era necessário. Interrogados a respeito, os doutos da terra de Israel responderam que, apesar de a razão central haver desaparecido, a razão central, aquela pelo atraso, né? A diáspora devia continuar a observar os costumes antigos. O segundo dia de festa observado em respeito à tradição veio a ser conhecido como o segundo dia de festa da diáspora. Então, aqueles que não estão em Israel, sim, são 2 dias. Ele assemelha-se estreitamente ao primeiro dia da festa, com ligeiras diferenças na leitura da Torá e Haftarot, e em gerações posteriores nos poemas litúrgicos, mas considerava-se necessário definir as relações entre os 2 dias e as ações permissíveis no segundo dia. E então ele é muito parecido com o primeiro dia, com o dia real da festa, com algumas diferenças ali na hora da liturgia, na sinagoga e tal, mas ele também acontece. Agora nós vamos falar de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano, né? Do calendário judaico. Mas nós sabemos que existe Nissan também. Nissan, né? Lá que é a saída do povo de Mitzrayim, que é lá meados de março, abril, para nós, assim, para o calendário gregoriano. Nissan é considerado o primeiro mês também, assim como Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano também. Por quê? Porque no judaísmo, eu falo no judaísmo porque é no povo, né, principalmente de Israel e o judeu que vai observar isso, ipsis literis, existem calendários para várias coisas. Quer dizer, o lunar é o protagonista, mas algumas coisas acontecem no calendário solar. Então, assim, quando começa a escola das crianças, para fins fiscais e outras coisas, se usa um tipo de calendário, tá? E outro para as festas e para as demais organizações e confraternizações e, como é que eu vou dizer, e leis mesmo, tá? Nós vamos ler o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que eu tô também bem louca para fazer uma playlist bem legal das festas, é aquele dia do ano onde a gente faz aquele bolo de mel maravilhoso. Tem playlist aqui no canal da Merav Dayam, um bolo de mel que eu fiz esse ano. E eu juro, eu comecei a pensei, meu Deus, esse bolo não vai dar certo. Esse bolo dá muito certo. Esse bolo é delicioso, sabe? Esse bolo é maravilhoso. Então nós vamos ver o Rosh Hashanah. Até por sinal, quero ver aqui, vou ver na minha agenda. Vou dar uma olhada aqui na minha agenda. Quando que foi? Esse ano, que não faz muito tempo. Aqui, ó, tá? Em Tishrei, tá, gente? Olha só. Dia 2 de Tishrei foi Rosh Hashanah.
né? Shana Tová Umetuká, é um dia doce, né? É um ano doce e bom para nós. O dia 1 de Tishrei foi num Shabat. Nossa, me lembro que foi bem festa mesmo. E o dia 2 foi no domingo aqui, né? O dia 2. Nós comemoramos no dia 1, no dia 2, mel, maçã, cenoura e o bolo de mel, que não pode faltar. Então vamos para Rosh Hashanah, estipulado no Talmud. Então não vamos falar da festa em si, mas sim como funcionou, como que o Talmud fez isso acontecer, institucionalizando-o. À primeira vista, os 2 dias da festa de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico, pertencem a esta categoria, tá? Mas, tá, os 2 dias. Mas, no Talmud, os sábios diferenciaram entre os casos, tá? O fato de o Ano Novo ser celebrado em 2 dias não está ligado a problemas de comunicação com a diáspora, é outro motivo. Mas antes, com os problemas de procedimento para evidenciar o começo do mês. Como ter certeza que esse é o começo? No período do Segundo Templo, às vezes era necessário estender a festa de Ano Novo por 2 dias, devido ao atraso dos testemunhos, já falamos sobre isso. Depois da destruição do templo, só se celebrou um dia durante algum tempo, até se restabelecer o velho costume, como recordação do templo. Então, voltou ao velho costume para recordar o templo. Vocês sabem que para os judeus, os templos são extremamente importantes. Tanto é que estamos esperando a chegada do Mashiach, que é um homem, tá? Não é uma entidade que desce com luzinha. Um homem, um líder. E aí sim, ele reconstruir o terceiro templo. Quanto aos outros dias de festa, ainda quando se celebram 2 dias por causa de dúvida acerca da marcação do tempo, eles são festas em dúvida. Isso está entre aspas, festas em dúvida, sendo somente um considerado como verdadeiro dia de festa. Em contraste, os 2 dias de Rosh Hashanah são tidos, do ponto de vista da lei, da Halahá, como um dia longo, para fins de celebração dura 48 horas. Na minha casa durou 48 horas. Eu e minha filha. O marido faz um pouquinho, mas é bem pouco. Gostou mesmo foi do bolo de mel esse ano. O ano passado eu não fiz o bolo de mel. Não tinha o canal, não tinha Merav Dayam, não tinha a playlist e não sei fazer muita coisa na cozinha. O bolo saiu excepcional. Excepcional. Façam o bolo. Não vai leite no bolo. O bolo é maravilhoso. Onde estamos? Vamos dar um pause para ver onde que eu tô. Me achei e é bem interessante aqui porque isso a gente conhece bastante. Um fator comum a várias festas é o Hol Hamoed, tá? Os dias intermediários das festas. As 2 festas importantes de Pesach e Sukkot. Elas vão ter isso. Nós tivemos Sukkot agora há pouco tempo. E então vocês sabem, né? Vocês que são estudantes, já são também praticantes do judaísmo, são Bnei Noach, e vocês que não são, ficam sabendo que na festa de Sukkot existem 7 dias, 7 dias na Sukkah, né? Na Sukkah, na cabana, no conhecido tabernáculo, tá? Então, essa festa das cabanas, durante 7 dias, nós ficamos, então, nas cabanas, fora de casa, né? E o dia comemorativo mesmo, o primeiro e o último. Esse intermédio, esse meio, tá? É ainda a festa de Sukkot. Nós vamos entender isso aqui agora.
Então, as duas festas que isso acontece é a Pesach e Sukkot. A Páscoa, né, que as pessoas falam, e a festa das cabanas. Duram 7 dias, mas somente o primeiro e último dia são festivos, no sentido preciso do termo, enquanto os dias intermediários são ditos de festa, mas não claramente definidos na Torá, tá? Isso não é definido na Torá, e sim pelos sábios mesmo, tá? O Talmud discutiu longamente e concordou-se que esse era um dos casos em que a Torá não supriu regras inequívocas, sendo a matéria posta a cargo dos doutos. Os eruditos baixaram novas regras para o Hol HaMoed. Por exemplo, não se faria então trabalho relacionado com profissão ou comércio, a menos que a interrupção pudesse causar perda considerável, ou que o artesão fosse obrigado a trabalhar para sobreviver. Muitos pormenores derivam dessa definição generalizada, e a eles é dedicado no Talmud um curto tratado, o Moed Katan. Já vamos aprender uma palavra, Katan é pequeno, tá? Aqui ele está usado como Talmud, um curto tratado, Katan é pequeno. Eu quero dar um adendo aqui, por isso que fico longo, porque eu dou um monte de adendo. Que é o seguinte, aqui quando fala não abrir comércio, né, do trabalho com relação à profissão, relacionados com profissão ou comércio. Uma curiosidade que nós não vamos falar hoje, mas tem depois, e também vai acontecer nas festas, quando nós formos falar, acredito que vocês saibam, no dia do Yom Kippur tudo fecha. No dia do Yom Kippur não tem sequer ondas de rádio, acho que né? Ondas de nada. Não tem televisão, não tem coisa nenhuma. Mas hospitais funcionam. Então, dentro do judaísmo, tudo é muito celebrado, tudo muito respeitado, as festas e tudo mais, e principalmente o objetivo de respeitar inequivocamente, como diz ali, a própria Torá, diz respeito a tudo desde que não prejudique a família, a saúde, porque isso vem em primeiro lugar, isto é uma mitzvah, isto também está na Torá. A nossa família, a nossa saúde está em primeiro lugar. Então tudo fecha, tudo. Alguns lugares em Israel não cumprem isso. Eu acho que Tel Aviv, em algumas partes, não faz isso. Mas Jerusalém, sim, tudo fecha. Os hospitais, não. Além dos aspectos gerais das festas, como um todo, existem para muitas delas minuciosas alahot específicas, leis específicas daquela festa, tá? Rosh Hashanah distingue-se pelo preceito de soprar o shofar, tá? Que é um chifre de carneiro. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o berrante, que é o do boi, né? O barulho é parecido, mas o berrante é bem mais forte, assim, e tem o objetivo de chamar o gado, né? De repontar o gado, eu acho. E esta injunção, que parece simples, requereu uma longa elucidação do significado do texto. O que se queria dizer exatamente com shofar? Entende? Olha a importância do Talmud. Chegamos no Talmud, né? Em termos de material, a que som do shofar correspondia exatamente à palavra tequiá, que é sopro, de soprar aqui, né? E assim por diante. Como interpretar as palavras literais, as ordens divinas na Torá, se não tivéssemos os doutos do Talmud, da Mishnah, da Gemara, para entender, conhecer, interpretar e passar isso para o Talmud, de forma que fosse permanente e sem erros. O que é shofar? Como que se toca o shofar? E existem várias notas musicais feitas. 3 sopros, 2, 3. Não é assim se só chegar lá e soprar.
parece ter havido diversas tradições sobre o assunto no período mishnaico, tá? E os doutos compuseram diferentes combinações de sons, musicais, para conciliar as teorias. Suas decisões ainda são a base dos costumes, embora certas modificações tivessem sido introduzidas no correr dos séculos, e várias comunidades tenham desenvolvido suas próprias tradições do sopro do chofar. Vou dar mais um adendo, fazendo um elogio, que para mim é importante. Vejam que são festas, e que estão no Talmud, como Alahá, e são observadas e são respeitadas, e extremamente respeitado o costume. Sabe? Quando você aprende coisas novas, das novas pessoas, das novas tecnologias, e esquece o antigo, como se as coisas de hoje não tivessem vindo de lá, nós somos o produto do passado. Nós somos o produto do passado. Nós não estaríamos aqui se o passado não existisse. Isso é muito óbvio. Então, por que esquecer? Por que passar com um rolo compressor em cima do passado? São um povo que respeita e utiliza os costumes de forma muito rica. Eles, as coisas as modernidades, assim como o Shabat, que eu expliquei no outro dia, elas vão somando, mas nunca se perde ou se desrespeita ou se modifica aquela tradição que veio de muito tempo e que nos trouxe aqui. As tradições nos trouxeram aqui. Os costumes, a vida, o passado. Outro objeto de discussão, sem falar que regras é muito importante, eles têm lá as regras. Eu não conheço humanidade que funcione sem regras. Tanto é que nós estamos totalmente sem regras e estamos vendo que a humanidade não está funcionando. Porque estamos com as regras deturpadas. O errado virou certo, o certo virou errado, ninguém sabe mais o que faz. Outro objeto de discussão foi a verdadeira datação do início do ano. Como a gente disse lá no comecinho. A Torá sugere duas datas possíveis para o começo do ano. Uma no princípio do outono e outra no mês de Aviv. Aviv é primavera, tá? De acordo com a tradição, desenvolveu-se uma situação que correspondia de perto ao calendário geral, a contagem de meses por suas antigas denominações, primeiro mês, segundo mês, etc. A partir do mês de Nissan. Eu nasci em Nissan. Data do êxodo do Egito, Shemot Mitzray. Enquanto para muitos outros eventos o ano principiava pelo mês de Tishrei, que é em Aviv, em setembro. Foi agora. Assim, o ano do calendário judaico começa no 7º mês e termina no 6º. Justamente como o calendário geral se encerra no 10º mês, consoante a contagem antiga que principiava com março, Nissan. Mais ainda, transpira que havia pelo menos 4 anos novos. Aqui é por conta daquilo que eu disse, para determinadas situações diferentes, para as festas, para a escola. Vamos ver aqui se tem a explicação aqui. A contagem normal dos anos inicia-se em Tishrei, né? Em Tishrei, ali 1 de Tishrei, nós passamos a chamar o ano de a datar 5.784, né? E um dia antes de 1 de Tishrei era 5.783. Então, para isso, Rosh Hashanah é a data específica, tá? E é mais importante das 4, porque aqui é o ano no calendário judaico. Para várias notas promissórias, todavia, a contagem começa em Nissan. Para marcar a data de plantação, que é importante para várias leis da agricultura, o ano começa no 15º dia de Shevat. Olha só, aqui nós vamos ter as duas palavrinhas.
do início das chuvas, né? Yorei Malkosh. Isso corresponde à situação na maior parte do mundo, onde o ano do calendário, o ano fiscal e o ano letivo começam em meses diferentes. As rezas de Rosh Hashanah, únicas na forma, são discutidas por extenso no Talmud, porque, apesar do fato de as principais preces terem sido compostas em tempos antigos, era preciso determinar uma versão uniforme para toda a nação, e os sábios nem sempre estavam de acordo. Também aqui encontramos divergências de costume, pois, com o correr do tempo, cada comunidade acrescentava seus próprios detalhes. Bom, aqui eu vou dar um pause que eu vou procurar uma coisa. Bom, eu procurei uma coisa e achei duas. Aqui é um roteiro desse ano. Esse ano teve esse roteiro. Esse aqui é um roteiro, tá? Bem importante para os meninos. Olha lá, olha lá. Olha aqui a bendita Sefer, editora Sefer, tá? Isso aqui é da editora. Ela manda para o seu e-mail, se você se cadastrar lá, com as preces do quê? Olha aqui em cima, ó. O guia de Rosh Hashanah. Não é um guia, mas é um roteiro da noite de Rosh Hashanah. Tá para vocês enxergarem ali, ó. Roteiro da noite de Rosh Hashanah. Então, eu sou Beninu, eu nunca fiz, eu quero... E também não é para decorar nada, é para fazer as coisas com o coração, mas é para seguir a ordem, a lei. Então, esse roteiro é bem interessante, tá? Esse ano tinha esse roteiro, eu já tinha feito no passado, mas eu pensei, eu vou imprimir. E olha só, serviu para alguma coisa, né? Então, tem todas as preces, tudo o que é feito na noite de Rosh Hashanah. Outra coisa que eu achei ali, procurando no meu pause, que parece pouco tempo, mas não foi, tá? É esse aqui, ó. Também é um guia, olha só, comemorando Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esse aqui tem o Yom Kippur junto, tá? É um guia, tá vendo? É um guia, receitas, kiddush, caparote e histórias, tá? Esse aqui é de 2014, tá? Mas só muda as datas. Então você vai encontrar ali, comemora-se por 2 dias, 1 e 2 de Tishrei. Aqui era numa quinta-feira e tal. Então vai mudar isso, mas o guia é o mesmo, com receitas e com o que fazer, tá? E tem no começo aqui do livrinho, isso é um livro, tá? É um livro que está xerocado, na verdade, eu imprimi com o Rebbe, mas eu imprimi lá em 2014, tá? Aqui você vai encontrar, também é legal isso, não me lembro da onde que foi, porque faz muitos anos, tá? Acredito que tenha sido da própria editora Sefer, tá? Você vai ter o que é o Rosh Hashanah, a primeira noite, o acendimento das velas, o que acontece na sinagoga, a véspera, tá? O aniversário do universo e o dia do julgamento, que eu não vou falar, não vou entrar, mas eu tinha que mostrar alguma coisa aqui, ó. O acendimento das velas, tá? A segunda noite, o toque do shofar, tudo com os horários. Esse meu não vai funcionar para os horários de agora, mas a gente pode todo ano ter, por exemplo, o Rabad.org em português. Ele é importante, não porque eu posso estudar por mim mesmo ou assistir os vídeos da Sharon e eu vou saber das coisas ou dos rabinos maravilhosos. Não significa isso. Significa que, como é lunar e mesmo se fosse solar, muda, né, fuso horário e datas mesmo. O que era quinta-feira em 2014, esse ano foi no Shabat, né? O Rosh Hashanah. Então vai mudando. Isso você tem lá em tempo real. O acendimento das velas também, tanto das festas quanto do Shabat, tá? Aqui ele vai explicar os 10 dias de Teshuvah, tudo, que eu não era para ter falado hoje, que é só da lei, mas é importante saber que existem esses lugares onde podem nos nortear, tá? E que Rosh Hashanah é muito importante. É um dia que você vai pedir perdão para as pessoas que você ofendeu intencionalmente ou não, todo ano. Vou dar só uma pincelada, tá? Nós vamos ter vídeos sobre isso, se Deus quiser e Ele quer. Que você vai pedir perdão para as pessoas que você fez coisas erradas. Essa é a única religião
que eu vejo que faz um trabalho do primeiro dia para todo ano. Você pede um perdão de todo ano e você se arrepende, faz a chuvá. E a chuvá, nesse dia, e nesses 10 dias que acontece, até chegar no Yom Kippur, você pede perdão às pessoas. Porque existem pessoas que dizem assim, ai, eu fiz uma coisa errada lá, ou... mas eu já pedi perdão para Deus e Ele me perdoou. Oi? Não, 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 não. Quando você faz alguma coisa para alguém, para um irmão seu, para uma pessoa, é para ela que você tem que pedir desculpas. Ou melhor, perdão. E aí você precisa pedir perdão para Hashem. São 2 pedidos de perdão. Por quê? Porque quando você ofende uma pessoa, e você ofende a você mesmo, porque todos somos basicamente uma só coisa, você ofende Hashem também. Você precisa pedir perdão a Hashem, porque esta pessoa que você ofendeu é filha de Hashem. Você agride, você viola Hashem quando você agride um semelhante. Então o pedido de perdão é para a pessoa e para Hashem. Só um adendo aqui. Agora eu quero ver aqui, 45 minutos, nós vamos falar de Sukkot. O que vocês acham? Não acham nada, não é ao vivo, não podem me responder, né? Vou falar de Sukkot. E aqui nós vamos entender a importância ainda maior dos doutos sentarem, estudarem e discutirem sobre o que estava na Torá, porque não é nada fácil entender Sukkot para colocar na prática, tá? Entender a teoria é muito simples, você lê a historinha. E o que fazer com essa história? Como colocar isso na vida das pessoas? Então vamos ver um pouco sobre Sukkot. Sukkot é a festa das cabanas. Sukkot, para nós que já sabemos que esse ot, quando significa que é uma palavra feminina, esse ot, quando a palavra é feminina, é o plural da palavra. Então, sukkah é cabana e Sukkot são cabanas. Já sabemos. Então, o Sukkot é a festa das cabanas. Ela caracteriza-se por 2 mitzvot. A demorar 7 dias em cabanas ou tendas. São tão bonitas, é coisa linda. Essa época, como eu tô aqui sei lá, quase que no fim do mundo, eu vejo na internet os lugares onde tem muitos judeus fazerem a sukkah na sacada dos prédios, fazer a sukkah, porque você não pode fazer dentro de casa uma cabaninha, tá? Esse teto aqui é céu aberto. Você vai ter aquela palha ali em cima e é céu aberto, tá? São as nuvens de glória que vão proteger a sua sukkah, então não é dentro de casa. E eu olho aquilo, eu acho a coisa muito bonita, muito maravilhosa. As 7 cabanas ou tendas. E a de levar 4 espécies de plantas para uma cerimônia de bênção especiais. Como saber que plantas são essas? Vou falar hoje, porque é impossível falar sobre Sukkot e não falar das 4 espécies, mas isso não é próprio do estudo do Talmud. O Talmud simplesmente diz quais são e o que fazer com elas, tá? Há aqui um exemplo de preceitos aparentemente detalhados na Torá, mas que nunca poderiam ser observados sem uma extensa tradição oral de definições adicionais e ordenanças práticas. A questão de como definir uma cabana é fundamental e contém em si dezenas de outras indagações. Qual é a área da cabana? Como deveria ser construída? O que a distingue de uma casa? Que materiais deveriam ser usados? É como quando a avó da gente ensinou a gente a fazer crochê. Começam ensinando a gente a fazer a tal da trancinha. Fazer uma trancinha compridinha. Eu só aprendi isso. Aí ela não escreve isso para você. A minha avó não escreveu isso para mim. Ela ensinou. Então, assim, ela ensinou para mim, porque ela não teve filhas mulheres, né? Ela não ensinou para os filhos homens. E aí
Eu ensino para minha filha, não vou fazer isso, vó, porque não sei mais fazer o crochê. Mas enfim, é assim que funciona, oralmente. Então aquilo que você aprendeu ali já era, tá na mente, tá no peito, tá no coração, tá? O que o Talmud fez foi escrever tudo aquilo que vinha oralmente, como é que é? Qual é a planta? Qual é a metragem dessa cabana? Ela é feita do quê? Isso foi oral, interpretando a Bíblia, a Torá. Bom, tais problemas estão relacionados com questões de fronteiras e demarcações. Como decidir quando a parede de uma certa estrutura é um limite real e quando é uma fronteira simbólica? Depois havia a questão de saber se a definição de uma cerca divisória, que é válida para um conjunto de leis, sobre o Shabat, por exemplo, você tem um determinado espaço, não pode ficar, não é para viajar no Shabat, não pode. Tem um espaço até onde você pode ir, tá? Nas mediações da sua casa. Também pode ser aplicada a halahá da cabana. Os sábios têm várias maneiras de resolver este e outros problemas. Baseiam-se primeiro e antes de tudo na tradição antiga e nas seções da Torá, que lidam direta ou indiretamente com esta questão. A seguir, eles analisam o caso de acordo com as formas talmúdicas fixas de debate e procuram adaptar as definições gerais nesta esfera às empregadas em leis rigorosa, religiosa e civil. Aqui, para o judeu, a lei religiosa é tão importante quanto a civil. Aliás, uma não anda sem a outra, é tudo muito junto. E talvez seja por isso que funcione. Chegam, assim, a um consenso geral sobre os principais pontos da lei, embora sempre haja espaço para diferenças de opinião sobre pormenores. Então, continuando, o problema dos Arba'a Minim, que são as 4 espécies, também era basicamente resolvido por tradição, dado que não havia meio de identificar as espécies de plantas mencionadas na Torá, sem consultar a tradição. Como eu disse para vocês, pegaram a Bíblia, tem a Torá na mão, tem o Taná na mão, você pode ir lá e ver que não tinha realmente como saber exatamente. Algumas traduções, inclusive, trazem palavras diferentes, você não consegue compreender que planta é, tá? Mas sobre esse assunto, há igualmente espaço para desenvolvimento de discussão mais ampla e mais livre, que se estende a outras esferas. Uma das mais importantes regras relativas a todos os preceitos diz que eles devem ser observados com o espírito do versículo 2 do capítulo 15 de Shemot, que é: este é meu Deus e glorificá-lo-ei. Noutras palavras, não ficou esclarecido, né? Noutras palavras, uma forma flagrante de beleza e graça, que é Hidur. Esta regra é particularmente aplicável ao preceito de Sukkot, que fala do fruto de belas árvores. Aqui é Vaikra, tá? 23:40. Lembrando que Vaikra é Levítico, tá? Aqui poderia haver discussão detalhada sobre o significado de beleza para cada uma das espécies e para a forma de prepará-las. Os costumes de Sukkot estavam estreitamente ligados à tradição. Sukkot é uma das festas mais lindas, porque é justamente aquela que, mesmo literalmente, você consegue compreender o esotérico aqui quando são colunas de fogo que iluminam o caminho à noite do povo que estava no deserto, né? E as nuvens de glória que os protegiam durante o dia. Né? Pense que o sol é forte, né, no deserto. Bom, um desses antigos costumes, por exemplo, era a cerimônia de derramar água no altar em dias de festa. Aqui é interessante, ó. E que se ligava às preces para o ano vindouro,
em particular com súplicas para que chovesse na estação própria. O costume foi entusiasticamente sancionado pelos líderes tradicionais do povo e foi indiretamente responsável por um violento choque com o soberano Asmoneu Alexandre Yanai. Segundo o que relata o Talmud, e similarmente às obras de Flávio Joséfo, aquele traidor, fora concedida a Alexandre Yanai, quando, sumo sacerdote, a honra de derramar água no altar. Mas, por ser favorável à alegação dos saduceus de que a lei escrita não mencionava esse costume, ele ostensivamente derramou água sobre os seus próprios pés. E o povo, ressentido, espontaneamente lançou contra ele etrogim. Etrogim é esse himno final, designa uma palavra no plural masculina. A palavra é masculina e o singular aqui é o etrog. É a fruta aquela, que para nós aqui é cidra. A mais parecida é cidra. Então, frutos cítricos, uma das 4 espécies de Sukkot. O rei chamou, em sua ajuda, mercenários estrangeiros e chefiou um massacre dos que estavam reunidos no templo. Essa foi uma das causas da guerra civil entre o rei e seus partidários e os líderes do Sinédrio. Agora nós terminamos aqui. Não terminou o capítulo 18, vai ter ainda Pessach e Yom Kippur, Purim e Hanukkah. Hanukkah que nós estamos entrando daqui pouco tempo. Mas aqui então terminou o texto. Os comentários que eu quero fazer agora nesse momento é sobre as 4 espécies, tá? Que aqui não está no texto, mas nós precisamos entender. Vai que alguém está vendo o Talmud e não sabe nada sobre isso. Eu não acredito que exista alguém. Vocês já são craques aqui nas festas. Mas vamos entender assim. Como que você ia ter certeza se nós tivéssemos simplesmente a Torá para seguir e fazer as festas, as festividades e todo o resto sem o Talmud, quando nós precisamos ter o pardeza aqui para compreender o que é que significa e porquê de cada uma das espécies. Uma tem sabor, mas não tem aroma. Outra tem aroma, mas não tem sabor. A outra tem sabor e tem aroma. E a quarta não tem nem sabor e nem aroma. Quem são elas? Então, o etrog é a fruta, né? Mais conhecida, que é a cidra para nós. Aí vamos ter lulav. Lulav aqui eu escrevi aqui do lado. Eu fiz de lápis, ó. Que eu escrevi ali. É a palmeira. Acredita que seja a palmeira, tá? E adassim, que seriam as murtas, né? E aravote, que é o salgueiro. Então, são as 4 espécies, aí vai ter todo um processo. Essas são as espécies, tá aqui, literal. Agora, essa é a compreensão talmúdica que precisamos todas elas uni-las e fazer a prece tal, glorificando Hashem. Tá, agora o que isso significa esotericamente? Então, aqui não é o momento de nós falarmos com isso, mas muito que, obviamente, ou provavelmente, vocês já perceberam, eu acho que eu até falei sobre isso em outro vídeo, já perceberam que nós precisamos unir todas as coisas, sabe? Aquela que tem sabor, mas não tem cheiro, né? Aqui tem cheiro, mas não tem sabor, aqui tem as 2 coisas, aqui não tem nenhuma das coisas, são realmente os 4 espécies de planta, as 4 espécies de tudo, de uma maneira geral, de como glorificar, de como louvar Hashem. Então, foi estipulado, isso é assim até os dias de hoje, e as festas são muito respeitadas e observadas. Pronto, primeiro eu queria as bênçãos, não vi a hora de fazer as bênçãos. Agora eu comecei, agora não vejo a hora de falar sobre as festas. Mas por enquanto é isso, tá? Hoje foi para nós conhecermos que também o Talmud colocou lá nas suas leis tudo que era oral, tudo que era teórico, trouxe para o escrito de toda a tradição oral. Sabemos que hoje é dia 1 de Kislev, sabemos que o calendário sofreu esses problemas
dos testemunhos, ver sobre se a lua estava nova, de demorar para chegar da diáspora até Israel, Israel até a diáspora, enfim, dos 2 dias de festa, da sabotagem dos samaritanos contra a fogueira, de confundir os judeus, e a utilização do calendário não só lunar, mas de várias datas diferentes para vários tipos de informação diferente, como o ano letivo, como, enfim, como a parte fiscal e tal. Já compreendemos tudo isso. Então, hoje sendo dia 1 de Kislev, nós vamos voltar ao Salmo 1 e vamos ler o Salmo 1 no final do vídeo, justamente em prol ao término nessa guerra, tá? E nós não vamos nos abster de dizer sim, Israel vai vencer. Então, curtam, comentem, se inscrevam, comentem, façam perguntas, façam críticas. Realmente só não vale xingar porque eu deleto. Não vou aceitar xingamento. Mas críticas, perguntas, tive perguntas na semana passada, fiquei muito feliz com isso. Compartilhem e vamos lá para os Salmos. Shalom a todos, Boker Tov. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo que fizer. Quanto aos ímpios, são como feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Shalom.